meus amores, vamos começar o capítulo 6 de células animais, a gente não perder o foco de células, tá? Vamos lá, aquele esquema, ligo o Bluetooth aí da cabeça de vocês, que eu ligo o Bluetooth aqui, pareia, para eu mandar a informação para vocês da minha cabeça, tá? Com calma, devagar, para ninguém mais se machucar. A gente vai relembrar vários conceitos, fechou? Vamos lá. Células no reino animalia são formadas por membrana plasmática, tem bicamada lipídica, citoplasma, material genético e ribossomos. Lembrando, diferente da célula vegetal, não tem parede celular. Não tem parede celular. Beleza? Vamos lá? São eucariotas ou eucariontes e heterotróficos, ou seja, não produzem seu alimento. Elas precisam de energia exterior. Elas precisam absorver a energia de outra forma. Elas não produzem seu alimento, não produzem sua energia. Temos aí várias organelas celulares. Todas nós já vimos, tá? Peroxisoma, citoplasma, mitocôndria, cromossomo. Lembrando que a mitocôndria tem DNA próprio, diferente do DNA do núcleo. Beleza, meu povo? Tranquilo? Temos aí a membrana plasmática. Vocês nunca viram a membrana plasmática tão bem definidinha assim, né? Eu sempre faço essas bolinhas com essas perninhas, como vocês falam no quadro. Mas agora a gente está vendo tanto fosfolipídio, por isso que ela é definida como a bicamada lipídica, porque tem fosfolipídio tanto para o meio exterior como para o meio interior, tá? Nós temos aí as glicoproteínas, que nós definimos aí essas glicoproteínas e esse glicolipídio como glicocálix. Tem várias funções, principalmente reconhecimento celular. Elas são usadas para quando as células se toquem ou se conectem, elas reconheçam e façam funções, ou de reconhecimento, ou de liberação de substâncias, desculpa, para essas coisas, tá legal? Temos a proteína globular, temos a proteína integral, que ela vai atravessar a membrana, ela está tanto no meio externo como no meio interno da membrana. Temos ali o colesterol, fazendo parte da membrana. Temos a proteína de superfície, ou proteína periférica. A proteína de canal, que vai ter uma abertura onde vai passar os componentes por dentro dela. Tá? Geralmente é para transporte de substâncias, quase sempre. Temos aí a proteína, o grupamento hidrofóbico, o grupamento hidrofílico, que é a parte da bolinha rosa. O glicolipídio, que é reconhecimento. Então, tudo isso aí nós temos fazendo parte da membrana plasmática. Isso é definido como modelo mosaico fluido, tá? Esse modelo mosaico fluido ele é chamado assim por quê? Porque isso aí não é parado dessa forma. Isso fica em constante movimento. Ela se movimenta dessa forma, como ela se movimenta dessa forma. Tá legal? Então está sempre em constante movimento. Isso não é parado. Isso não é fixo. Se fosse fixo, ela quebrava. Ela tem uma maleabilidade. Beleza? Função dessa membrana plasmática, ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa entrar e sair o que ela quer. Se ela quiser água, ela deixa entrar. Se ela quiser liberar substâncias, ela libera. Então ela deixa tanto entrar, tanto sair substâncias que ela deseja. Fechou? Nós temos aí uma fotomicrografia da membrana, que até então a gente nunca tinha visto uma membrana tão de perto assim. Essa partezinha, essa delimitação é a membrana plasmática. Beleza? Por meio dessas células, nós temos a diferenciação celular. Cada célula tem seu comprometimento com o tecido. Ou seja, cada célula forma um tecido diferente. Lembrando lá que nós temos células que elas são haploides e diploides. Haploides, quando ela tem metade do DNA, ou seja, metade da carga cromossomial, tá? Metade dos cromossomos da espécie. Ou ela é diploide, quando ela tem o total de cromossomos da espécie. No caso dos humanos, o total, a célula diploide, são 46 cromossomos. E a célula haploide são 23 cromossomos. Lembrando que as haploides, elas sempre são sexuais, quase sempre. Tá? São células sexuais. E o restante, as células do corpo propriamente dito. As células do padrão do nosso corpo. Tá? Nós temos aí um exemplo de diferenciação celular. Por quê? Nós temos o óvulo, que é N, que é uma célula haploide. Nós temos o espermatozoide, que também é N. Quando eles se juntam, ele forma uma célula 2N. Olha lá, fusão dos pronúcleos do óvulo e do espermatozoide vão formar o zigoto.
esse zigoto já começa a ser 2N. A partir daquela fusão ali ele já é 2N, ou seja, ele já é diploide. Zigoto, 2 células, 4 células, 8 células, a mórula, que é aquela maçaroca de células, e o blastocisto, ou blastócisto, que vai começar a diferenciar, definir o que cada célula ali vai dar origem. Uma vai dar origem ao sistema esquelético, outro sistema digestório, outro sistema nervoso e assim por diante. Beleza, meu povo? Então essa diferenciação já começa lá na parte da inseminação, essa diferenciação celular. Tá legal? Vamos lá. Essas células que dão origem a todos os tipos de tecido nós chamamos de células-tronco. Tá? Essas células nós classificamos ela como totipotentes, ou seja, ou pluripotentes. Ela dá origem a qualquer tipo de célula. Ela pode virar uma célula do intestino, ela pode virar uma célula do fígado, uma célula cardíaca, nervosa, sanguínea, muscular. Independente de qual célula, ela consegue se especializar naquilo. Tá legal? Por isso que a pesquisa de célula-tronco ela está tão tentando se evoluir e caminhar para que a gente possa usar essas células-troncos para diferenciar e construir tecidos fora do corpo. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá. Nós temos a diversidade das células. Nós estamos falando aí, são todas células, todos os tipos de células aí. Mas nós temos aí, vamos supor a célula do epitélio. Eu peguei o epitélio porque tem uma variação muito alta. Então nós temos lá em cima pseudoestratificado, que é uma célula que parece uma coluna, tá legal? O simples pavimentoso, que é uma célula bem basiquinha, bem chatinha. O simples cúbico, desculpa, que é dos túbulos renais, ou seja, precisa liberar substâncias, então ela faz esse tubinho. O simples prismático parece muito com o pseudoestratificado, ó. Parece muito, mas não é a mesma coisa, tá? Do outro lado, epitélio formado por várias camadas de células, estratificado pavimentoso, olha lá, parece o simples pavimentoso, várias formas em várias camadas de simples pavimentoso, parece, mas não é. O estratificado de transição, onde uma célula, um tipo de célula se transforma em outro tipo de célula, olha lá, lá embaixo parece um simples pavimentoso, e ela vai formando como se fosse um cúbico, beleza? De baixo para cima, ela do simples pavimentoso, ela vai formando um cúbico. E da uretra lá, estratificado prismático, onde parece um monte de retângulozinho bem definidinho, beleza? Tudo isso é tecido epitelial. Tudo isso é caracterizado como tecido epitelial, mas cada célula tem sua função e forma definida, beleza? Por mais que seja do mesmo tecido, tudo é tecido epitelial, mas um está na boca, outro no pulmão, outro no nariz e assim por diante. Show? Vamos mais à frente. Nós temos a diferenciação, além de diferenciação do tipo celular, do modelo da célula, nós temos da membrana. Vamos lá. Nós temos os cílios, que é usado para movimentação. Existem células ciliadas no nosso corpo, principalmente na área de vias respiratórias, principalmente mucosa, aqui nariz e garganta. Tem bastante cílios para ficar suspendendo aquele muco para segurar as impurezas. Nós temos os flagelos, que vai ter uma parte aí do citoesqueleto que faz parte desse flagelo. Esse flagelo é usado para movimentação, ou seja, para a célula conseguir se movimentar, nadar no meio, tá? E nós temos as microvilosidades, que é como se fosse uma célula com cabelinho, ó. Elas fazem essas voltinhas. Isso é uma célula só. Esse quadradinho amarelo é uma célula só. Mas ela faz esses cabelinhos, essa ida e volta assim, ó, por toda a célula. Isso vai fazer o quê? Isso vai aumentar a absorção da célula. A célula vai conseguir absorver melhor. Porque, vamos supor, aqui está a microvilosidade, tá? O alimento passa aqui. Se ele fosse reto, o alimento ia passar de uma vez, não é verdade? Se ele é dessa forma, o alimento tem que fazer todo esse trajeto aqui, ó. Enquanto ele está fazendo esse trajeto, ele está aumentando a área de absorção. Ele está diminuindo a velocidade que aquilo está passando por ali. Então ele consegue absorver muito mais, não é isso? Essas microvilosidades são nas células. E tem tecido que forma essa microvilosidade. Ou seja, além da célula ter microvilosidade, o tecido também tem vilosidade,
que é o caso do intestino grosso, tá? O intestino delgado, tem vilosidade para maior absorção dos alimentos, dos nutrientes, tá? Temos aí a zona de oclusão, que é onde as células se encaixam, que não deixa entrar nada entre elas. O desmossomo, que é parecido com aquela parte lá da célula vegetal. A junção tipo gap, que é a conexão entre as duas células, tá? O hemidesmossomo, a lâmina basal, onde vai fornecer nutrientes para essa célula, ela é muito alta. Então, essa troca de nutrientes que ela absorve e que ela precisa, vai ser tudo lá pela lâmina basal. Fechou? Vamos lá. Nós temos aí ó, as vilosidades no microscópio. Olha lá as vilosidades, as curvinhas que eu falei lá no intestino delgado, para maior absorção dos alimentos. Tá? E temos as microvilosidades na célula. Olha, são muito parecidas, só que uma na célula e outra no tecido. Fechou? Só que essas células do intestino delgado, vamos supor, essas células de microvilosidade fazem parte das vilosidades, ou seja, a absorção é muito maior. Beleza? Tranquilinho? Foi? Não é difícil, né? A gente relembrou várias coisas. Não tem que ficar com medo, nem tem que ficar achando que não vai entender. Com calma, devagarinho, não entendeu, volta, ouve de novo, para a gente tentar entender. Beleza? Palavras de identidade da Cat Sleep, como sempre. Células-tronco podem formar qualquer tecido. Lembra que elas são totipotentes ou pluripotentes. Ela forma qualquer coisa, qualquer tecido que você quiser. Beleza? Nervoso, enfim, epitelial, qualquer tecido que você quiser, ele vai formar. Show? As células, desculpa, as células têm um prazo de existência. Essa existência, se ela ficar muito velha, ela vai perder função. Então ela tem uma morte programada pelo corpo. A gente vai ver mais à frente. Eu vou explicar isso mais à frente para vocês. Toda célula, aqui é célula. Toda célula possui membrana plasmática. Mas nem todas possuem núcleo. A gente vai ver células aí que não tem núcleo. Teve núcleo em uma fase da vida, ou perdeu, ou não tem núcleo. Beleza? Como eu falei, as microvilosidades aumentam a absorção da célula. Quando a gente falar de vilosidades ou microvilosidades, sempre a gente está falando de absorção. Quanto mais microvilosidade ou velocidade tiver, maior vai ser a absorção. Beleza? A aula foi curtinha, não foi tão comprida, mas espero que vocês tenham entendido tudo. Vamos fazer exercício para a gente tentar compreender e fixar essas matérias, essas definições que eu dei na mente de vocês. Beleza, meu povo? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.